Nós vamos falar aqui hoje de 3 glândulas que precisam funcionar como uma orquestra no nosso corpo. Ao invés de nós tratarmos as pessoas com remédios, com tapa-buraco, com o que eu chamo de medicina da lanternagem, que é você dar omeprazol para quem tem gastrite, que é você dar um remédio para labirintite, e é você sair perguntando ao paciente o que é que você está sentindo, e você começar a dar remédio para cada coisa. Você tem que tratar o que eu vou falar aqui agora, que é a orquestra do nosso corpo. A orquestra número 1. Se você quer conhecer que orquestra é essa, então começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. E se você é de São Paulo, capital, não deixe de estar presente no nosso evento. Viva com saúde, viva com paixão. Compra agora no link que está na descrição desse vídeo, um evento presencial. E não se esquece também de adquirir o nosso livro 50 alimentos que não podem faltar na mesa das pessoas mais saudáveis do mundo. O link também está na descrição desse vídeo. E você pode estar me perguntando agora, Dayan, quais são os componentes dessa orquestra? Vou te dizer agora. Todas as pessoas que entram no consultório médico, eu preciso olhar para essas pessoas, e você que está me assistindo agora, pode ter certeza que você pode ter algum problema em um dos membros dessa orquestra, que são tireoide, suprarrenais ou adrenais e pâncreas. São 3 glândulas do nosso corpo que não funcionam sozinhas. A gente tem um costume de ser tratado, por exemplo, eu tenho um problema de tireoide. Esqueça. Dificilmente você vai ter problema só de tireoide. Eu tenho um problema de suprarrenal. Não. Primeiro que suprarrenal é um negócio que o pessoal não sabe nem o que é. E ninguém nem trata. Não sabe nem o que é adrenal, não sabe nem o que é cortisol, dificilmente. Eu tenho diabetes. Você não tem só diabetes. Dificilmente você vai ter só diabetes. Essas 3 glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem hormônios para dentro do sangue do nosso corpo, elas andam juntas. É como uma orquestra. Se o maestro errar, o violino erra, o piano erra. Então é por isso aí que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje. Para quem não sabe o que são as glândulas adrenais, as glândulas adrenais, elas são umas glândulas que parecem um chapeuzinho em cima dos rins. E elas têm uma parte de fora, chamada córtex, e uma parte mais interior, chamada medula. A medula, a parte mais de dentro dessa glândula, produz noradrenalina ou adrenalina. E o córtex, que é a parte mais de fora, produz mais de 50 hormônios, que eu não vou falar aqui. Mas existem 3 mais estudados, que é o cortisol, a aldosterona e o DEA. É esse DEA mesmo, que nós temos um vídeo aqui, ó. Você pode assistir depois sobre DEA. E o DEA, é interessante que o DEA é um dos hormônios mais abundantes do nosso corpo. Será que se ele fosse tão ruim assim, ele seria tão abundante no nosso corpo? É um dos hormônios mais abundantes do nosso corpo. E no Brasil é proibido prescrever DEA. Vai saber por quê. Então preste atenção. Algumas pessoas podem ter falado para você, alguma amiga, a amiga ou amigo, dizendo que está com exaustão adrenal. Essa pessoa que falou isso para você provavelmente frequentou um médico muito bom. Ou então assistiu nosso canal, outro canal de outro médico muito bom. Então, a pessoa que está com exaustão adrenal, ela está com falência dessas glândulas suprarrenais. E aí você começa a ter falência do DEA, do cortisol e da aldosterona. E aí começa a uma coisa misturar com a outra. E a tireoide também faz parte desse trio, dessa orquestra. A tireoide, se você não sabe o que é, uma glândula que fica aqui no pescoço. E ela possui, muita gente não sabe disso e arranca a tireoide por qualquer coisa. Ela possui 4 glândulas ou 3 glândulas atrás dela, chamadas paratireoides. As paratireoides produzem uma coisa chamada paratormônio, que controla o metabolismo do cálcio e do fósforo. Quando eu produzo muito paratormônio, eu acumulo cálcio no sangue. E as pessoas pensam que quem tem cálcio elevado no sangue, muitas vezes, é porque está muito bem. Às vezes é um distúrbio do PTH, das paratireoides. Quando o cálcio está muito alto no nosso sangue, ou seja, por vários motivos, inclusive deficiência de vitamina K, a tireoide produz calcitonina, que baixa o cálcio. Ou seja, tireoide não é só T3, T4, não. É muita coisa. Então, PTH aumenta o cálcio. Calcitonina baixa cálcio no sangue. Tireoide produz T1, T2, T3, T4 e calcitonina. E quando você arranca a tireoide, você só recebe um hormônio desse. E o pâncreas, que está nessa orquestra, ele não produz apenas hormônios para dentro do sangue. O pâncreas é um órgão que fica aqui atrás, nas costas, né? Fica lá na região lombar.
Então o pâncreas ele é o que produz insulina, que é o responsável por você não ter diabetes. E produz também glucagon, que é o hormônio que faz a gordura virar açúcar quando nós precisamos. Mas ele não produz só isso, produz hormônios e enzimas para jogar dentro do intestino, são as lipases. Na parte endocrinológica, o pâncreas produz insulina e glucagon, mas produz também a somatostatina. Gente, é muita coisa. Como é que você vai entender um paciente que chega no teu consultório só dando remedinho? Você tem que entender essa orquestra. Você tem que ser visto como uma orquestra. E aí vamos falar das três, porque elas estão juntas. E o cortisol produzido pela suprarrenal, ele é produzido em ciclos. Pela manhã, o teu cortisol tem que estar alto para você acordar e fazer aqui, como eu estou fazendo já, um vídeo de manhã. Se você tem fadiga matinal, provavelmente teu cortisol ou está alto demais ou está baixo. E o cortisol deve ir diminuindo com o passar do dia para chegar em meia-noite, ele está quase zero, para você poder dormir. Tem gente que não dorme à noite, tem insônia, porque tem cortisol elevado à noite e às vezes deficiência de melatonina. Vocês estão vendo que tudo se liga? E a melatonina, olha só, estou falando de outra coisa, a melatonina produzida na pineal. A melatonina, ela está no seu pico máximo às 2, 3 horas da manhã. E o teu cortisol de manhã, ele tem que elevar, porque de manhã é o horário que você está com o teu metabolismo mais baixo. Por isso que quando você acorda de manhã, a tua temperatura ela deve estar no mínimo em 36,5 graus Celsius. Mas você começou a se mexer, se levantou, lavou o rosto, a temperatura já subiu. E é olhando essa temperatura todo dia, de manhã, que você avalia como é que está a tua tireoide. Durante 5 dias, mede essa temperatura por 10 minutos antes de levantar. Aí você dá diagnóstico de hipotireoidismo. Então, adrenais ou suprarrenais, tireoide e pâncreas, os três funcionando bem, você vai ter saúde. Não só saúde, vai ter energia e vai ter uma coisa também chamada vitalidade. Vitalidade é falar sim. Aí tem gente que pode estar olhando assim e dizer, não, Dayan, assim é ser muito besta. Não é isso não, vitalidade é você ter energia. Já prestou atenção que tem gente que fala assim? Tá bom. Então, vitalidade. As adrenais também cuidam do nosso estresse. Então, preste atenção. As adrenais ou suprarrenais cuidam do nosso estresse. A tireoide cuida do nosso metabolismo, do nosso calor, da nossa energia, se nós vamos engordar ou não. E o pâncreas cuida do açúcar. Cada uma tem a sua função, cada uma funcionando, uma olhando para a outra. Opa, isso, pelo menos é para ser assim. A maioria das pessoas estão doentes e obesas e fatigadas. Então, quando esse desequilíbrio entre essas três glândulas começa a acontecer, você começa a ter fadiga e obesidade. Então, se você está me assistindo agora e está se sentindo cansado e fatigado, provavelmente você tem um problema em uma dessas três glândulas ou já nas três. Mas a gente tem que pensar, e aí vai para os médicos, onde é que o problema está pegando mais? É mais a tireoide? É mais na adrenal? Ou é mais no pâncreas? Então, se você tem uma pessoa que chega cansado no seu consultório, se você está cansado, fatigado, estressado, sem vitalidade, provavelmente o teu problema é lá nas adrenais. Se o teu problema é gordura e diabetes, o teu problema principal é no pâncreas. Se o teu problema é de obesidade, fadiga, inchaço, cansaço, acúmulo de líquido no corpo, fala lenta, frio, teu problema é mais na tireoide. Olha como fica simples, gente. Queria tanto ter aprendido desse jeito na faculdade de medicina, que aí queria tanto poder passar esse vídeo para os médicos, eles poderem fazer isso com seus pacientes. Mas você vai compartilhar isso sim com os médicos, com o teu médico, por exemplo. Aí você diz, e como saber se eu estou com o meu cortisol, que é o hormônio de estresse, alto demais ou baixo demais? Não dá para saber pela clínica se você está com ele alto demais ou baixo demais, porque os sintomas são muito parecidos. Cansaço, fadiga, estresse, queda de cabelo, impotência às vezes, insônia, perda de memória. Então é necessário exame da saliva, ou seja, a dosagem do perfil hormonal salivar. E é isso que eu chamo a atenção. Não estou aqui vendendo exame, é tanto que eu não vou dar nome nem marca de laboratório nenhum, mas é importantíssimo. Os médicos que trabalham com isso sabem a diferença de analisar um perfil hormonal salivar e a diferença de analisar pelo sangue. Quando eu peço o exame pelo sangue, dos hormônios pelo sangue, principalmente o cortisol, ele não me mostra o cortisol livre, mostra o cortisol ligado a uma proteína que carrega, a um ônibus que carrega essa proteína, a proteína carreadora do cortisol, que é o mesmo que carrega a progesterona. Olha só as coisas como são. A progesterona, que é o hormônio mais feminino, não quer dizer que o homem não produza, produz também, ela pega carona no carregador do cortisol. Se você está cheio de cortisol, o cortisol é prioridade, que é o hormônio do estresse. É prioridade. Se você não tiver cortisol, você morre. Então o organismo deixa de carregar a progesterona.
Então, toda mulher estressada tem deficiência de progesterona. Quando eu falo que toda mulher estressada tem deficiência de progesterona, não é que ela tenha menos progesterona, é que ela vai ter mais estrogênio, que é outro hormônio feminino, chegando nas células, porque a progesterona não chega, porque o ônibus que carregaria a progesterona está carregando o cortisol. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas não é não. Mas o cortisol não foi só isso, o cortisol cuida também do metabolismo das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, dos ácidos nucleicos dentro do núcleo das células, que participam do DNA. Ele é anti-inflamatório, por isso que você, quando está com inflamação, às vezes toma o corticoide sintético, que é outra coisa, e o cortisol ajuda na produção de energia. Então, meus amigos, minha amiga, com esse vídeo eu quero que você entenda o quê? Que você não é um sintoma, você não é um órgão doente, você é um ser humano que tem glândulas que fazem parte de uma orquestra. E você, juntamente com o seu médico, precisam descobrir se você está com um problema nessa orquestra entre tireoide, adrenais e pâncreas. E qual a sua maior deficiência em qual desses órgãos? Espero que você tenha entendido. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Beijão!